Olá, crianças, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sou a Tarsila, professora de artes da ABA. Bem-vindos às videoaulas de 2022. Aproveitem para praticarem suas habilidades com novos conteúdos artísticos até voltarmos às aulas presenciais. Lembrem-se, a pandemia continua. Se cuidem ao usar máscara, higienizar bem as mãos e evitar aglomeração. Ao entrar no portal ABA Digital no YouTube, acessem minhas videoaulas de 2022 com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Deixem o seu like e enviem seus comentários. Acesse as novidades no Instagram e se comunique também pelo e-mail da ABA. Salve o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na ABA. No encontro de hoje, vamos desenhar a forma geométrica cilindro, que é um sólido geométrico. Você consegue ver o cilindro na forma de um cano, de uma garrafa mais fina ou mais larga, na forma de um copo e também de outros objetos. Você pode utilizar uma folha de papel e um lápis grafite. Se quiser, você pode utilizar a régua para facilitar. Eu vou desenhar sem a régua. E vou começar a criar cilindros com eixos diferentes. O eixo é uma linha que vai no meio do cilindro. Então, primeiro eu vou criar aqui o eixo na vertical. É o centro do cilindro. Depois eu vou criar duas linhas horizontais para determinar aqui a altura do cilindro. E vou fechar nas laterais. Agora eu vou colocar uma elipse, que seria esta forma do círculo em perspectiva, quando a gente vê esta forma de cilindro nesse ponto de vista. E agora eu vou fazer aqui um arco para baixo e outro arco para cima. E para baixo vou criar apenas um arco, imaginando que esse cilindro não é transparente. Essa linha vermelha tem dois pontos para marcar o centro dessa elipse que aparece por inteiro na parte de cima e nesta parte que aparece apenas uma metade da elipse. Agora você pode apagar a linha horizontal para perceber melhor a forma do cilindro. Você pode ter um cilindro com um corte oblíquo na parte de cima. É só você repetir a linha na vertical. Depois você pode colocar na parte de baixo aquele formato de retângulo, só que com um lado menor e outro lado maior. E depois você pode fazer um recorte com uma linha inclinada neste retângulo e encaixar a elipse na parte de cima com dois arcos ao redor da linha inclinada e apenas com um arco na parte de baixo. Lembrando que o eixo, que é a linha central, vai ficar entre esses dois pontos, sempre entre as linhas da forma do retângulo ou dessa forma de trapézio. Ao cortar o retângulo com uma linha inclinada, eu tenho um trapézio, que é outra forma geométrica. E para deixar a forma do cilindro com uma face inclinada, eu vou apagar algumas linhas para destacar mais a forma do cilindro. Na próxima forma, você pode criar um cilindro oblíquo, que é um cilindro com o eixo, que é essa linha na cor vermelha, totalmente inclinado. Eu vou inclinar o eixo desta forma.
E agora eu vou criar uma variação da forma do retângulo com duas linhas na horizontal do mesmo tamanho embaixo e na parte de cima do eixo. Depois vou criar linhas paralelas ao eixo, criando esta forma geométrica que se chama paralelogramo. Agora vamos colocar a elipse para fazer o cilindro oblíquo, que é o cilindro com as paredes inclinadas. Lembrando que aqui eu faço uma elipse inteira ao redor da linha horizontal e aqui eu só faço metade de uma elipse. Coloco o centro com 2 pontos no eixo vermelho e posso apagar a linha na horizontal azul. E assim eu posso ver de 3 formas diferentes o cilindro. E eu posso criar ainda mais variações a partir da forma principal do cilindro. Podemos repetir esta forma espelhada para o outro lado. Eu faço o eixo e agora eu vou criar a linha inclinada para este lado e outra linha na horizontal. E depois é só fechar a forma e criar as elipses. Uma elipse inteira na parte de cima e metade na parte de baixo. Você também pode fazer uma inversão. Você pode criar a elipse por inteiro na parte de baixo e apenas uma metade na parte de cima, para dar a sensação que você está vendo o cilindro na sua parte de baixo, como se o cilindro estivesse acima da linha dos seus olhos. Assim você pode variar o ponto de vista. Lembre-se de colocar aquele pontinho no eixo da linha vermelha para marcar bem o centro da sua forma geométrica. E depois pode apagar as linhas de cima e de baixo que passam dentro da elipse. E depois de espelhar esta forma deste lado, eu posso também espelhar esta forma, criando um cilindro oblíquo para o outro lado. Ao desenhar esta linha inclinada como eixo e depois 2 linhas na horizontal, na parte de cima e de baixo. Depois é só fechar aqui a lateral e colocar a elipse na parte de cima e uma metade na parte de baixo. E depois é só apagar algumas linhas. Depois de desenhar a forma do cilindro com algumas variações, através de cortes e eixos inclinados, vamos criar formas que lembram objetos do dia a dia e da arquitetura, onde posso encontrar a forma do cilindro. Para começar, podemos criar diferentes relações com vários tamanhos diferentes de cilindro. Você pode criar um único eixo aqui para 3 formas de cilindro ao colocá-las uma dentro da outra. Eu vou criar aqui a primeira forma com um retângulo maior. Depois eu vou diminuindo o tamanho deste retângulo. E esta forma está lembrando um bolo. E eu posso deixar esta forma com uma cara de bolo ou simplesmente modificá-la.
ao criar vários arcos abaixo das linhas horizontais, que são essas linhas deitadas, para baixo e para cima. Neste exemplo, eu tenho 3 cilindros, um em cima do outro. Porém, eu posso fazer com que um cilindro entre dentro do outro, ao apagar algumas linhas e puxando essa linha na vertical. Se quiser, você pode deixar aquele eixo tracejado, dividindo a forma ao meio. Agora vamos criar uma construção que, em vez de ter paredes retas, vamos ter paredes arredondadas. E nós temos na vida real construções assim. São mais raras, mas elas existem. Vamos começar a criar uma forma mais quadrada. E agora vamos colocar na frente da forma quadrada uma forma retangular. Agora vamos colocar o eixo, ao dividir cada forma em 2 partes com a linha tracejada. Aqui a linha tracejada vai estar coincidindo com a linha de trás da forma geométrica maior. Agora vamos criar as elipses na forma menor, com uma metade na parte de baixo e uma elipse quase inteira na parte de cima. Ela vai terminar neste ponto aqui. Lembrando que cada forma tem um centro. Para fazer a parte de cima, vamos fazer uma elipse completa. E um pouco menos da metade de uma elipse na parte de baixo. Agora vamos colocar uma porta aqui na frente. Lembrando que essa estrutura vai ter um arco acompanhando o arco da elipse que está logo acima da porta. E agora eu vou criar uma entrada para a porta com uma linha inclinada e uma linha na vertical. E outro arco aqui. E vou criar uma abertura aqui para fazer uma porta um pouco mais para dentro. E a maçaneta. Deste lado eu vou colocar um arco para fazer a junção entre os 2 cilindros e também janelas com 2 linhas acompanhando o arco de baixo e o arco de cima. E depois de criar essa estrutura, lembrando a torre de um castelo ou qualquer outra construção que tenha esse formato cilíndrico. Agora vamos desenhar uma caixa d'água, que é muito semelhante em vários bairros, assim como tem próximo à aba. Ao criar 2 linhas na vertical, agora vamos fazer um arco para cima, outro arco um pouco mais largo na parte de cima e vamos descer com linhas na vertical e depois retornar aqui para essa estrutura de cilindro, que é a estrutura principal aqui da caixa d'água, que é a base dela. E depois vamos criar uma outra estrutura que lembra um cone, com 2 linhas inclinadas e um arco. E você também pode se inspirar na forma cilíndrica
para fazer uma espiral. Ao criar esta linha enrolada, 2 linhas na vertical, você pode até fechar aqui com uma linha na horizontal e fazer metade de uma elipse. E depois apagar a linha na horizontal. E agora é só puxar algumas linhas a partir do final da linha em espiral. E você tem esta forma que lembra o cilindro, só que com uma espiral na parte interna. Depois de treinar estas formas, você pode criar outros objetos e estruturas arquitetônicas a partir do cilindro, com o eixo na vertical ou inclinado, e também com a parte de baixo e de cima paralelas, retas, ou com uma das partes inclinadas, como criar um corte oblíquo. Boa criatividade! Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Até a próxima aula!